Contra os Deuses capítulo 1741. Nirvânico Xuan em uma mão esbelta como jade que parecia ser formada pela própria neve acariciou levemente o rosto gelado de Mu Bingjin. Uma voz suave e gentil que talvez ninguém mais neste universo conseguiria ouvir veio de seus lábios. Bingjin, você está cansado. Descanse um pouco. A instabilidade dentro da seita, a forte pressão sobre o reino da canção de neve, a reputação como um reino de pecadores, o status drasticamente reduzido de seu reino estelar, os olhares predatórios dos outros reinos. Todas essas coisas pesaram apenas sobre Mu Bingjin e Mu Bingjin nos últimos anos. Hoje, ela até usou sua própria vida para garantir a segurança da divina seita da Fênix de Gelo. Mu Xuanyin ouviu cada palavra que ela disse, viu cada lágrima que ela derramou, enquanto ela dizia aquelas palavras suaves para ela. Seus dedos delicados acariciavam o rosto e o pescoço nevado de Mu Bingjin. Um fio de energia gelada azul clara derreteu em sua pele nevada enquanto entrava silenciosamente em seu coração e alma. Mu Bingjin não resistiu nem um pouco. Suas pálpebras não tremiam mais e sua respiração se estabilizou lentamente. Quando uma paz tranquila e serena tomou conta dela, uma sensação que ela não tinha há muito tempo, ela adormeceu como uma gatinha obediente e satisfeita. Suas lágrimas brilhavam como estrelas e seus lábios se curvaram em um sorriso extremamente lindo. Quando Mu Bingjin ainda era criança, ela adorava aninhar a cabeça no peito cheio e macio de sua irmã mais velha enquanto dormia. Foi o melhor momento para ela, o momento em que ela se sentiu mais segura. Não importa quão grande fosse o revés ou o fracasso, ela esqueceria tudo enquanto dormia pacificamente no colo da irmã mais velha. Depois disso, sua irmã mais velha se tornou o rei do reino da canção de neve e ela não era mais capaz de se entregar como uma criança. Mu Xuanyin acenou suavemente com a mão nevada no ar, formando uma camada de gelo do nada. Ela gentilmente colocou Mu Bingjin adormecida em cima da cama de gelo antes de começar a se virar lentamente na direção de Xiuyong. Seus olhos eram extremamente frios e seu rosto era tão claro e bonito que fazia com que todas as regiões nevadas do mundo perdessem seu esplendor. Seus longos cabelos caíam até a cintura e a mais pura essência de gelo parecia estar contida em cada fio azul gelo. Xiuyong já tinha certeza disso, mas agora que ela revelou completamente seu rosto para ela, isso imediatamente fez com que ondulações aparecessem nos olhos trêmulos de Xiuyong. Xuan. A espada da princesa da neve brilhava com uma luz gelada que era tão resplandecente quanto um amanhecer brilhante. Parecia estar brilhando de uma forma incrivelmente excitada e animada, como se estivesse saltitando de alegria. 4 anos atrás, o monarca dragão desferiu-lhe um golpe fatal fora da destruída estrela polar azul com um único golpe da palma da mão. Depois disso, Yunshi baixou pessoalmente seu corpo no lago celestial subcongelante. No entanto, aqui estava ela, de pé na frente de Mu Bingjin e Xiuyong sem um único arranhão nela. Não foi uma ilusão ou um disfarce. Não importa o quão inacreditável parecesse para ela, Xiuyong ficou totalmente convencida desde o primeiro momento em que a viu. Este era o verdadeiro Mu Xuanyin, o Mu Xuanyin que uma vez esteve morto e agora estava vivo. Ela sabia que era ela porque ela era a pessoa que melhor entendia Mu Xuanyin neste mundo. Eles viveram juntos por 10.000 anos, então ela estava muito familiarizada com cada centímetro de sua pele branca, cada pedaço de sua alma, cada gavinha de sua aura. Era impossível para ela confundi-la com outra pessoa. Mu Xuanyin, Xiuyong disse com um pequeno sorriso no rosto enquanto olhava nos olhos gelados de Mu Xuanyin. Ela havia dito apenas aquelas 3 sílabas curtas, mas elas estavam cheias de emoções e sentimentos que eram complexos demais para serem descritos. Como esperado, a Fênix de Gelo, que compartilhava a mesma linhagem e origem da Fênix, também possuía o mesmo poder do Nirvana. Como esperado, o poder que o ser divino da Fênix de Gelo legou a você antes de desaparecer deste mundo foi seu poder divino Nirvana. Ela começou a sorrir. Foi um sorriso tanto para ela quanto para Yunshi. Ela era incapaz de imaginar o quão animado e alegre Yunshi ficaria se Mu Xuanyin reaparecesse em sua vida. Mu Xuanyin realmente morreu há 4 anos. Ela usou sua vida para salvar Yunshi e sua beleza gelada desapareceu deste mundo para sempre. Para o conhecimento do mundo, a Fênix de Gelo e a Fênix eram 2 existências contraditórias. Eram seres que deveriam ter sido inimigos mortais. Na realidade, eles vieram da mesma linhagem na distante era primordial. Só mais tarde eles se dividiram em 2 clãs totalmente distintos.
Havia muitas lendas no atual reino dos deuses sobre quantas fênix antigas reviveriam se fossem banhadas em fogo e ficariam ainda mais fortes após sua ressurreição. Infelizmente, os registros de como as antigas fênix do gelo poderiam alcançar o mesmo renascimento nirvânico após sua primeira morte se estivessem imersas no gelo foram perdidos para o mundo. Antes do ser divino da fênix de gelo, que vivia nas profundezas do lago celestial subcongelante, desaparecer, ela se sentiu muito culpada por interferir na vontade de Mushonin por muito tempo. Como resultado, ela concedeu-lhe um fio muito especial de energia de gelo como compensação. Este fio especial de energia de gelo continha a energia divina nirvânica do ser divino da fênix de gelo. O traço de poder nirvânico que Yanxi herdou tantos anos atrás veio de um fragmento do espírito da fênix. Estava extremamente fraco e mal conseguiu preservar sua energia vital quando morreu no reino do Deus Estelar. No entanto, seus poderes de corpo divino permaneceram mortos. No entanto, o ser que viveu nas profundezas do lago celestial subcongelante era a verdadeira e antiga fênix de gelo. Embora a energia divina nirvânica que ela deu a Mushonin também não estivesse completa, era muitas vezes mais forte que a energia divina nirvânica que Yanxi obteve. Mushonin sempre passou por um renascimento nirvânico devido à energia gelada dentro do lago celestial subcongelante. Um corpo completo, uma alma completa é um poder divino da fênix de gelo que passou por uma mudança silenciosa, mas fundamental, devido à energia divina nirvânica que percorria seu corpo. Quando sua vida estava acabando, Mushonin descobriu a existência de Xiuyou logo antes de sua alma se dispersar. Assim, ela sabia exatamente quem era essa sedutora diabólica vestida de preto, cujo fascínio encantador poderia trazer calamidade ao mundo. Ela não disse uma única palavra. Em vez disso, ela levantou lentamente a espada da princesa da neve em sua mão. Uma luz gelada irrompeu dele enquanto perfurava Xiuyou. Xiuyou permaneceu completamente imóvel. Ela nem sequer circulou qualquer profunda energia para se proteger. PFFFF. O som penetrante e claro da seda sendo rasgada ecoou pelo ar quando a espada da princesa da neve mergulhou impiedosamente no ombro esquerdo de Xiuyou. A ponta da espada perfurou a parte de trás de seu ombro enquanto brilhava com uma luz gelada. O sangue começou a jorrar da ferida antes de ser imediatamente selada com energia fria. A luz gelada da espada brilhando na espada da princesa da neve refletiu-se nos olhos de ambas as mulheres enquanto elas se entreolhavam silenciosamente de uma distância incrivelmente próxima. Eles compartilharam uma existência por 10.000 anos, mas esta foi a primeira vez que eles realmente se conheceram. A espada da princesa da neve deslizou para fora do corpo de Xiuyou e nenhum sangue a manchou. O corpo de Xiuyou balançou violentamente, mas ela nem se incomodou em olhar para o ferimento. Na verdade, ela não parecia nem um pouco irritada. A luz da espada desapareceu e Mushonin se virou e disse com uma voz fria, por conta de você ter vindo especialmente para salvar Binjin e por conta de seus sentimentos sinceros por Yunxi. As queixas entre nós foram resolvidas por aquele golpe de minha espada. Xiuyou deu um sorriso muito doce enquanto falava com uma voz suave. Mushonin, mesmo que você tenha experimentado a morte, você ainda não mudou nem um pouco. Uma coisa sempre me incomodou ao longo dos anos, se eu influenciei mais você ou vice-versa. Mushonin. Xiuyou endireitou as costas, sem se preocupar com o ferimento no ombro. Ela caminhou até ficar ao lado de Mushonin e sorriu enquanto olhava para seu perfil. Afinal, suas almas estavam conectadas há 10.000 anos, então mesmo que essa conexão tivesse sido cortada, eles já haviam formado um tipo especial de conexão espiritual e ligação. Foi o mesmo para Mushonin também. Você pode me dizer quanto tempo faz que você acordou? Xiuyou perguntou. 3 anos, respondeu Mushonin. Entendo. Xiuyou murmurou para si mesma. Ajude-me a levar Binjin de volta ao reino da canção de neve, disse Mushonin. Era difícil dizer que tipo de emoções estavam contidas naqueles lindos olhos glaciais. Diga a ela para não revelar meu avivamento a ninguém. Você também não deve contar a ninguém sobre isso. Isso inclui até mesmo ele. Os lindos olhos de Xiuyou se voltaram para ela. Sim, Mushonin respondeu sem nenhum traço de hesitação. Por quê? Um vento frio passou por eles, fazendo com que o cabelo azul gelo flutuasse no rosto celestial nevado de Mushonin. Até mesmo Xiuyou, uma mulher que há muito se acostumou com a beleza incomparável
Sentiu seu coração se mover ao ver a beleza etérea de Mu Xuanyin. Ela respondeu calmamente. Ele nutriu seu ódio na região divina norte por tantos anos antes de finalmente começar sua vingança violenta. Se eu aparecesse agora, eu iria distraí-lo e diminuir seu desejo de vingança. No mínimo, eu não deveria aparecer agora. Os olhos de Xiu Yao ficaram turvos enquanto seus lábios tremiam. Então você está dizendo que, como rei do reino da região divina leste, como a única pessoa no mundo que poderia fazê-lo vacilar, você não tem intenção alguma de impedi-lo. Pare ele. Por que eu deveria impedi-lo? A voz de Mu Xuanyin ficou fria enquanto ela olhava para o vazio. Este mundo não lhe deve o suficiente. Além disso, o eu atual não é mais um rei do reino da região divina leste, ela continuou. Eu também não sou mais o fantoche de ninguém. Eu pertenço inteiramente a mim mesmo. Uma Mu Xuanyin que nunca foi tão livre, nunca foi tão fiel a si mesma. Xiu Yao. Eu me atrapalhei na vida por tantos anos. Agora que morri e voltei à vida, é hora de viver para mim mesmo. Ela se virou para olhar para Xiu Yao. Se ele quer se vingar, então deixe-o fazer isso quanto quiser. Se ele quiser desabafar sua raiva, deixe-o desabafar tudo. Se ele quiser matar alguém, então ele pode ir em frente e matar essa pessoa. Embora eu seja alguém que nasceu na região divina leste, não vejo razão para ir impedi-lo. Xiu Yao deu um pequeno sorriso quando imagens começaram a surgir em sua mente. Não importa o que ele se torne, mesmo quando ele se transformou no temido mestre diabólico do norte, alguém que se tornou tão brutal e cruel quanto um deus diabólico, seu hábito de estragá-lo e deixá-lo correr solto ainda não mudou. Mu Xuanyin caiu em um longo período de silêncio. Quando ela finalmente falou, sua voz ficou muito mais suave. Naquela época, eu o puni por seu comportamento desobediente e obstinado repetidas vezes. Até tentei pensar em maneiras de conter sua natureza precipitada. Desta vez é diferente. Desta vez, ele tem o direito de ser intencional. Não importa quão intencional seja o seu comportamento, desta vez é justificado. Depois que ela terminou de falar, ela se virou para sair, seu manto branco dançando ao vento. Para onde você vai? Xiu Yao perguntou. Depois da região divina leste, vem a região divina sul, correto? Mu Xuanyin perguntou de repente. Isso mesmo. Xiu Yao não escondeu nada. O reino do Deus Estelar não é forte o suficiente para ser considerado uma ameaça e já quebramos tanto o reino divino do paraíso eterno quanto o reino do Deus lunar. Yunxi já parece ter um plano em mente quando se trata do reino divino do monarca Brahma. Assim que todos os 4 reinos reais forem derrotados, as convicções da região divina leste entrarão em colapso completo e minha região divina norte lentamente começará a assumir o controle dela. Você está indo para a região divina sul? Xiu Yao de repente se lembrou de algo. Sim, respondeu Mu Xuanyin. Vou ajudá-lo a se livrar de alguns obstáculos antes de invadir a região divina sul. Já se passaram 3 anos desde que ela reviveu no Lago Celestial, subcongelante, mas ninguém sentiu sua presença. Um mestre divino de nível 10 que poderia esconder perfeitamente sua presença, alguém que também se pensava estar morto. Ela seria tão aterrorizante quanto um pesadelo para qualquer mestre divino forte que ela atacasse. Ela poderia se livrar de muito mais do que apenas alguns obstáculos. Seus olhos ficaram encapuzados enquanto ela parecia suspirar, sombriamente enquanto sussurrava. Eu costumava odiar demônios de todo o coração e costumava matar qualquer pessoa demoníaca que encontrasse. Mas pensar que chegaria um dia em que eu realmente ficaria do lado desses demônios perversos. Seu coração está contente agora, não é? Xiu Yao sorriu docemente. Além disso, o você atual é o seu verdadeiro eu. Aquela que tem total controle de sua própria mente e vontade. Você não se preocupa com o bem ou o mal, com o certo ou o errado, e com qualquer responsabilidade. Então tudo o que você diz e faz vem do seu coração. Mu Xuanyin não respondeu e começou a subir no ar. Espere um momento. Xiu Yao de repente pensou em algo. O olhar em seus olhos ficou estranho quando ela disse, antes disso, você disse as palavras por conta de seus sentimentos sinceros por Yunxi. Como você saberia se meus sentimentos por ele são reais ou não? Será que você esteve na região divina norte? Não, Mu Xuanyin respondeu friamente. Mas há alguém que me contou algumas coisas sobre o seu relacionamento com ele. Quem? As sobrancelhas de Xiu Yao arquearam. Você a conhecerá muito em breve. Assim que terminou de falar, ela subiu no ar e desapareceu em um brilho de luz gelada no instante seguinte.
atual Mushonin alcançou controle completo e total sobre sua invisibilidade. Xiuyao ficou lá com as sobrancelhas franzidas e demorou muito para ela voltar a si. Aquela pessoa. Mushonin não se revelaria voluntariamente, então isso significava que a pessoa que encontrou Mushonin e lhe contou essas coisas tinha sido realmente capaz de sentir sua presença. Parecia que a única pessoa que conseguia ver através da invisibilidade de Mushonin era ela. Ela se virou para olhar para a inconsciente Qian Zixiao deitada no chão abaixo, seus lábios se curvando em um pequeno sorriso beatífico. Encontrar um peão adequado para plantar dentro do reino divino do monarca Brahma deveria ser tão difícil quanto escalar os próprios céus, mas agora se tornou muito fácil. Enquanto ela sussurrava essas palavras, sua mão desceu enquanto uma luz negra brilhava em seus olhos diabólicos. O ataque furtivo de Mushonin foi simplesmente muito poderoso e repentino. Na verdade, causou o colapso do corpo e da alma de um poderoso rei Brahma. Ela até notou vagamente que o poder divino da fênix de gelo de Mushonin parecia ter sofrido uma melhoria enigmática. Quando uma luz diabólica brilhou em seus olhos, Qian Zixiao lentamente se levantou. No entanto, seus braços estavam pendurados e seus olhos estavam frouxos e vazios. Qian Zixiao, Xiuyao disse com uma voz suave, enquanto você estava escoltando Mu Binjun de volta ao reino divino do monarca Brahma, você foi emboscado pelo imperador Yamayan Tianxiao e como resultado, Mu Binjun foi tirado de você. Ponto. Você conseguiu tudo isso? Qian Zixiao abriu os lábios e falou com uma voz monótona. Eu estava escoltando Mu Binjun de volta ao reino. No meio de nossa jornada, o imperador Yamayan Tianxiao me emboscou e Mu Binjun foi tirado de mim por causa disso. Muito bom. Xiuyao acenou com a cabeça enquanto o elogiava. De repente, ela estendeu a mão e um feixe de luz negra atingiu o corpo de Qian Zixiao, fazendo-o cair no chão novamente. A escuridão corrosiva imediatamente consumiu toda a energia gelada dentro de seu corpo, deixando para trás feridas surpreendentes fervilhando de energia escura. Ela então também voou e desapareceu rapidamente no mar ilimitado de estrelas. Depois de 10 respirações, Qian Zixiao voltou a ficar de pé dentro da profunda arca. Ele imediatamente pressionou a mão contra a ferida escura esculpida em seu peito. Seus olhos ficaram escuros e sombrios enquanto ele falava com os dentes cerrados. Aquele maldito Yan Tianxiao. Se você cair em minhas mãos, eu definitivamente vou rasgá-lo em pedaços. Capítulo 1742. Veneno que corta o pensamento que fere o céu. Yunxi e Qian Inger saíram do reino divino do início absoluto e retornaram para a região divina leste. Esta viagem de ida e volta para o reino divino do início absoluto levou vários dias. A primeira coisa que Qian Inger fez foi confirmar todos os relatórios que lhes foram entregues. Depois disso, ela deu uma risada fria e zombeteira. A região divina leste é realmente bastante incompetente. Já conquistamos cerca de 60% dos pontos de apoio que selecionamos anteriormente. A invasão está ocorrendo em um ritmo ainda mais rápido do que aquela mulher, Xiuyao e eu, previmos. Um lado está determinado a lutar até a morte, o outro lado valoriza a própria vida. Um lado não se preocupa com nada em casa, o outro lado precisa proteger seus alicerces. Esse resultado não é muito óbvio. Conquistamos completamente o reino divino do paraíso eterno. Qian Inger estreitou seus lindos olhos. Em breve chegará a hora de dar o próximo passo. Que tal Zhou Shuzi? Yunxi perguntou. Ele? Qian Inger deu um sorriso arrepiante. Claro, ele foi para o lugar que deveria ir. Muito bom. Yunxi murmurou baixinho. Depois disso, ele perguntou, ainda não há movimentos das regiões divinas sul e oeste? Não, respondeu Qian Inger. Neste momento, todo o reino dos deuses deve estar alvoroçado com as notícias da destruição do reino do deus lunar. Um reino real inteiro foi destruído em um único instante. Isso deveria ter servido tanto como um alerta quanto como uma ameaça para as regiões divinas sul e oeste que observavam. Eles ainda não fizeram nada, então devem reforçar suas defesas e se preparar para a ação. Qian Inger virou-se para Yunxi para poder observar cuidadosamente sua reação. Há também uma transmissão de som referente ao reino da canção de neve. As sobrancelhas de Yunxi se contraíram. Diga-me. O 10º rei Brahma, Qian Zixiao, escapou de nossos olhos e ouvidos e se infiltrou nos territórios do norte muito antes do que esperávamos. Não muito depois de explodirmos o reino do deus lunar,
Ele deixou o reino da Canção de Neve junto com Mubin-Jin. O corpo de Yunshi congelou de repente e uma aura de malícia violenta explodiu descontroladamente de seu corpo. Você não precisa se preocupar, continuou Qian Yinger imediatamente. Xiao já resgatou Mubin-Jin e ela não recebeu um único arranhão. Quanto a Qian Zixian, Xiao até conseguiu roubar sua alma. Ao dizer essas palavras, Qian Yinger franziu a testa enquanto uma expressão de profunda suspeita passou por seus olhos. No momento em que uma alma fosse capturada pela alma da imperadora diabólica de Xiuyang, suas mentes seriam silenciosamente influenciadas por ela. A pessoa em questão não teria consciência disso e outras pessoas também não seriam capazes de sentir nada. A razão pela qual Xiuyang conseguiu capturar com sucesso a alma de Zhou Shuzi foi porque a mente de Zhou Shuzi praticamente entrou em colapso devido ao impacto brutal de assistir ao massacre em seu reino. Seu desespero de partir o coração e a voz diabólica de Xiuyang expuseram uma grande lacuna em suas defesas, permitindo que Xiuyang sequestrasse sua alma com sucesso. Quanto a Qian Zixian, Qian Yinger sabia que ele era alguém que parecia extremamente gentil na superfície, mas na verdade era extremamente frio e calculista. Ele nem sequer levantaria uma sobrancelha se todo o seu clã fosse massacrado na sua frente. Como ela conseguiu capturar com sucesso a alma de Tal Renbrahma e ao mesmo tempo resgatar Mubin-Jin sem que ela recebesse um único arranhão? Será que Xiuyang sempre escondeu a verdadeira força do poder da alma de sua imperadora diabólica? Yunshi não se moveu de onde estava por muito tempo. Mesmo sabendo que Mubin-Jin estava completamente ileso, seu rosto ainda estava surpreendentemente sombrio e sombrio. Qian Yinger lançou um olhar de soslaio para ele. Basta olhar para a incrível preocupação em seu rosto. Será que você não só dormiu com sua mestra durante seu tempo no reino da Canção de Neve, mas também dormiu com a irmã dela? Qian Yinger não estava apenas tentando zombar de Yunshi com suas palavras. Quando se tratava de mulheres, ela realmente acreditava que Yunshi era capaz de fazer até as coisas mais bestiais e irrepreensíveis. Yunshi ainda não disse nada, mas a energia negra começou a subir de suas mãos. Para Yunshi, Mubin-Jin não era apenas sua benfeitora, ela também era o único parente remanescente de Mu Xuanyin neste mundo. E, exatamente como esperado, Qian Yinger naturalmente interpretou o silêncio taciturno de Yunshi como uma admissão da verdade. Depois disso, ela zombou com uma voz fria. Ouvi dizer que todas as mulheres do reino da Canção de Neve tinham corações de gelo e almas de jade, mas acontece que eles são apenas um grupo de HMPH. Retorne ao reino divino do paraíso eterno sem mim. Yunshi disse de repente. Cada palavra que saía de seus lábios era sombria e pesada, não admitia discussão. Para onde você vai? A testa de Qian Yinger franziu de repente. O reino divino do monarca Brahma. Yunshi não respondeu à pergunta dela. Em vez disso, ele fez sua própria pergunta. Com uma voz fria e dura, o Mar do Sul ainda está lá, correto? Claro, respondeu Qian Yinger. Como pode aquele velho bastardo do Mar do Sul desistir tão facilmente de uma tentação tão grande? Ele fez sua jogada? Ainda não. O rosto de Jade de Qian Yinger ficou ligeiramente frio. Mesmo que não Anseng seja um homem extremamente arrogante, ele não é bobo de ninguém. Se o fascínio da vida eterna não fosse tão grande para um homem no seu nível de poder, ele definitivamente não estaria tão disposto a morder a isca. Mesmo assim, ele mordeu a isca no final. Mesmo assim, ele não bloqueará uma lança para ninguém se não tiver confiança suficiente. Ele absolutamente não fará nada que resulte em uma vitória de pirro. É hora de encontrar algo que o estimule a agir. O rosto de Yunshi estava sombrio e taciturno, mas seus lábios de repente se curvaram em um pequeno sorriso. Ele repetiu a ordem que acabara de dar a ela, mas acrescentou outra coisa também. Retorne primeiro ao reino divino do paraíso eterno. Enquanto você estiver no caminho para lá, vá e veja se há algum vestígio de deuses lunares sobreviventes. Qian Yinger não se moveu. Ela cruzou as duas mãos abaixo do peito, os olhos frios e escuros. Devo ser eu quem acabará com Qian Fantian. Não esqueça disto. Esta foi a primeira condição que lhe dei quando concordei em ser sua incubadora. Claro que me lembro, respondeu Yunshi. Não se preocupe, só vou dar um grande presente ao reino divino do monarca Brahma com antecedência. Ainda não é hora de matar ninguém. Quando chegar a hora de Qian Fantian morrer, eu definitivamente vou servi-lo para você em uma bandeja de prata.
Qian Ying'er não perguntou a Yunxi o que era esse grande presente. Ela bufou suavemente e disse, aquela mulher, Xiuyong, disse que você ainda está escondendo deliberadamente muitos segredos, até mesmo de nós. Espero que você realmente nos proporcione uma surpresa agradável desta vez, em vez de simplesmente sair, correndo para jogar sua vida fora com raiva. Quando ela olhou nos olhos de Yunxi, ela sabia que não seria capaz de detê-lo. Antes de sair, ela disse de repente, se você realmente tem um plano, seria melhor se você pudesse roubar o sino da alma de Brahma de Qian e Fantian. É extremamente semelhante ao caldeirão Yama de Vilnete Crossing do reino Yama. Não é apenas o meio do poder divino do monarca Brahma, ele também pode retirar à força uma pessoa de seu poder divino herdado do monarca Brahma. Se você obtiver o sino da alma Brahma, poderá conquistar todo o reino divino do monarca Brahma sem disparar um único tiro. Porque você terá a vida do reino em suas mãos. Qian Ying'er disparou para o vasto mar de estrelas, deixando Yunxi ali sozinho. Qian e Fantian. Ele rugiu com uma voz profunda, seus olhos girando na direção do reino divino do monarca Brahma. Um veneno e malícia incrivelmente perversos e quase insanos vazaram daqueles olhos. Eu originalmente queria deixar você para o final. Mas já que você realmente se atreveu a tocar o reino da canção de neve, você pode morrer. Antes mesmo de sua voz desaparecer, ele já havia se transformado em um raio de luz fluida, que disparava em direção ao reino divino do monarca Brahma. Para Yunxi, o reino da canção de neve não era apenas a terra pura da região divina leste, era também sua escala reversa. A figura de Mu Xuanyin estava profundamente esculpida nas partes mais dolorosas e culpadas de sua alma. Como ele poderia deixar alguém prejudicar o reino da canção de neve que ela protegeu durante toda a sua vida, o reino da canção de neve que ela abandonou no último momento por causa dele? Isto foi especialmente verdadeiro em relação a Mu Bingjin. Não muito depois de partir, ele de repente sentiu duas poderosas auras de mestre divino aparecerem à sua frente. Além disso, eram duas auras que não lhe eram desconhecidas. A testa de Yunxi franziu quando ele começou a desacelerar. Duas pessoas também apareceram, em sua visão neste momento. Jun Ming, Jun Shilei. Seus olhares também caíram sobre Yunxi ao mesmo tempo. Quando os três pararam ao mesmo tempo, seus olhares colidiram no ar. O ar lentamente começou a ficar espesso e sólido neste silêncio interminável. Jun Shilei ainda estava vestido com aquelas antigas vestes brancas de espada que lhe lembrava. Seu rosto estava frio e severo como sempre, parecia que nada havia mudado. Ela olhou nervosamente para Yunxi. Quando ela olhou nos olhos dele, ela viu um abismo negro sem limites. Hoje em dia, todo profundo praticante na região divina leste reconheceria aqueles olhos aterrorizantes. Ela nunca pensou que o encontraria aqui. Fazia apenas 4 anos, mas ele deixou de ser um refugiado lamentável para se tornar um mestre diabólico do norte, alguém que mergulhou toda a região divina leste em um inferno de pesadelo. Aqueles curtos 4 anos pareciam ter sido há 10 vidas. Ela lentamente estendeu a mão para trás e agarrou o punho da espada sem nome. Com um som estridente, ela expôs meia polegada da lâmina de sua espada, mas isso já era o suficiente para liberar uma tempestade de espadas que poderia perturbar o próprio espaço. Jun Ming estendeu a mão para empurrar suavemente a espada sem nome de volta para sua bainha. Ele deu um leve sorriso para Yunxi e disse, meu discípulo e eu estamos apenas de passagem. Quando Yunxi olhou para Jun Ming, sua testa franziu. O rosto de Jun Ming estava horrivelmente branco e sua aura era tão fraca e fina que até mesmo um profundo praticante divino recém-formado seria capaz de sentir o quão fraca ela era. Ele claramente não tinha nem 3 anos de vida. Quando Yunxi o conheceu há 4 anos, ele já estava chegando ao fim de sua vida, mas certamente não esteve tão perto de falecer. Ficou claro que ele se esforçou com força e, como resultado, encurtou sua própria expectativa de vida. Quando ele olhou na direção que eles estavam indo, Yunxi adivinhou que eles estavam indo para o reino divino do início absoluto. Yunxi conteve sua malícia antes de dizer, já que você está apenas de passagem, então você deveria apenas se limitar a ser alguém que não se intromete nos assuntos do mundo. A menos que você queira morrer prematuramente. Depois que ele terminou de falar, ele não prestou mais atenção neles enquanto se dirigia para o sul. Você. Jun Shilei se virou com uma expressão fria nos olhos. Vamos. Jun Ming suspirou. Os olhos de Jun Shilei permaneceram fixos nas costas distantes de Yunxi.
Ela só se afastou dele depois que uma estranha sensação de perplexidade e desânimo tomou conta dela. Ela cerrou os dentes levemente enquanto dizia: se não fosse pelo mestre todos esses anos atrás, ele teria sido há muito tempo. Eu estava apenas pagando minha dívida e esclarecendo todo o ressentimento entre nós. Não há necessidade de mencionar isso. João Ming olhou para longe, seus olhos cansados ficando turvos e distantes. Ler, esta viagem ao reino divino do início absoluto pode muito bem ser a última vez que o mestre poderá acompanhá-lo. Tudo a partir de então dependerá de você. Depois de viajar por muitas regiões estelares, Yuan-Shi finalmente alcançou o reino divino do monarca Brahma. Ele começou a desacelerar enquanto seu corpo lentamente se tornava transparente antes de desaparecer completamente no ar. Ele se cobriu de invisibilidade antes de entrar no reino divino do monarca Brahma e parou nos céus acima de sua capital. A capital do monarca Brahma foi envolta em um silêncio mortal. Uma barreira invisível cobria toda a cidade, impedindo qualquer pessoa de entrar nela. Se ele tentasse quebrá-lo com força, definitivamente seria pego. O reino divino do monarca Brahma. Mesmo depois de ter perdido os 3 deuses Brahma e a deusa monarca Brahma, ainda era o reino real número 1 na região divina leste. Ele tinha acabado de afogar o reino divino do paraíso eterno em um mar de sangue, mas não havia feito nenhum preparo para usar um reino real da região norte para atacar o reino divino do monarca Brahma. Dada a força e a fundação do reino divino do monarca Brahma, se eles o atacassem de frente, definitivamente incorreriam em perdas terríveis, mesmo que conseguissem conquistar o reino divino do monarca Brahma no final. Só ele foi suficiente. Ele ainda estava invisível enquanto estava nos céus acima da capital do monarca Brahma. Ninguém conseguiu sentir sua presença. Ao olhar para a capital, ele disse em voz baixa: Yiling, ele pode penetrar essas barreiras? Sim, pode, respondeu Yiling sem qualquer hesitação. Esse tipo de barreira é totalmente incapaz de bloquear o veneno que corta o pensamento feridor do céu. A voz de Yiling estava tão calma e arejada como sempre, mas Yuan-Shi podia ouvi-la tremer levemente. Foi um tremor que Yiling simplesmente não conseguiu suprimir. Bom. As sobrancelhas de Yuan-Shi afundaram enquanto ele pronunciava as palavras que decidiriam o destino do reino divino do monarca Brahma. Você pode começar. Eu uso tudo isso? Yiling perguntou em voz muito baixa. Yuan-Shi não sabia qual resposta ela queria ouvir mais. Isso, mesmo, tudo. Yuan-Shi respondeu, soando como os sussurros de um demônio. Capítulo 1743. Veneno que corta o pensamento que fere o céu. 2. Yiling apareceu ao lado de Yuan-Shi e olhou fixamente para o reino sob seus pés. Essa foi a primeira vez que ela não falou com ele desde que apareceu. Ela cruzou as mãos na frente do peito quando um ponto de luz azul emergiu do centro da palma da mão. Era a pérola de veneno do céu. Ao contrário de 20 anos atrás, quando Yuan-Shi acordou pela primeira vez na cidade nuvem flutuante, havia um brilho esmeralda brilhante na pérola de veneno do céu. Um brilho que poderia aterrorizar qualquer deus antigo do passado se eles ainda existissem hoje. O longo cabelo esmeralda de Yiling começou a flutuar, e a pérola de veneno do céu brilhou cada vez mais. Seus olhos também estavam começando a brilhar na mesma cor que a pérola de veneno do céu. Sua delicadeza habitual desapareceu completamente naquele momento. Em vez disso, foi substituída por uma pressão silenciosa e intimidadora. A pressão veio da origem da pérola de veneno do céu. Era uma aura divina que excedia tudo o que existia no caos primal agora. Como uma deusa antiga que desceu à terra para julgar os pecadores, ela evocou um tipo de medo e frieza incontroláveis que paralisaria qualquer ser vivo, exceto Yuan-Shi. Quando a luz da pérola de veneno do céu atingiu seu pico, Yiling finalmente soltou as palmas das mãos e libertou o veneno do céu disforme, inodor e incolor. O nome deste veneno era Yaven Jintolt Severing. Naquela época, o veneno cortador de pensamentos feridores do céu era um nome que assustava até mesmo os antigos deuses e demônios. Embora fosse muito mais fraco comparado a miríades tribulações, ainda era mortal o suficiente para matar um deus. Desde a morte do espírito venenoso da pérola de veneno do céu original, o único veneno que Yuan-Shi conseguiu cultivar foi o mais baixo dos mais baixos, um veneno mortal. E isso foi depois que ele encontrou sua origem venenosa no continente Nuvem Azure.
Depois que Yiling se sacrificou e renasceu como espírito venenoso perfeito, a pérola de veneno do céu finalmente começou a regenerar seu veneno de origem, separação de pensamentos ferindo o seu mais uma vez. Isto foi especialmente verdadeiro depois que ele começou o cultivo duplo com Yiling. Embora não tenha ajudado em nada suas leis do nada, melhorou a velocidade de recuperação de veneno de Yiling aos trancos e barrancos. Nesse sentido, ele poderia se autodenominar incubadora de Yiling. Embora isso ainda não fosse nada comparado a quando o caos primordial ainda estava no auge. Ainda era o profundo tesouro celestial que tinha um veneno que poderia matar um deus. Mesmo que o veneno fosse 100 vezes menos tóxico do que costumava ser, mesmo que fosse tão minúsculo que fosse quase invisível, ainda assim transcendia o bom senso e os limites de resistência de qualquer ser vivo no mundo atual. A barreira da capital do monarca Brahma não conseguiu impedir nem um pouco a separação do pensamento feridor do céu. Aterrissou bem no centro da capital antes de se espalhar. O veneno cortador de pensamentos feridores do céu era disforme, incolor, inodoro e até mesmo sem aura em certo sentido. Foi a forma mais elevada de veneno desde a Era dos Deuses, e nem mesmo o Imperador Divino conseguiu detectar sua invasão. O auge do profundo caminho na região divina leste. A capital do monarca Brahma parecia tão pacífica como sempre. Nenhuma única pessoa notou o veneno espalhado. Gradualmente, toda a capital ficou presa em seu abraço mortal. Shi apenas assistiu silenciosamente enquanto Yiling continuava seu trabalho. Ele não tinha esquecido a dor e o desespero que quase a dominaram quando soube da morte de seu irmão e de seu povo. Foi uma dor que ele mesmo passou. Era por isso que ela tinha que ser a única a fazer isso. Ele nunca esqueceria o olhar dela quando ela se transformou no espírito venenoso do veneno do céu por vingança. De repente, ele ergueu um pouco as sobrancelhas. A luz da pérola de veneno do céu tornou-se muito mais fraca, mas os olhos de Yiling estavam tão frios como sempre. Sua pele ficou cada vez mais pálida e suas mãos começaram a tremer um pouco. Mas ela não só não mostrou nenhum sinal de parar, como o veneno continuou a se espalhar pelo resto do reino depois de cobrir toda a capital. Yiling? Shi perguntou. Você pode parar agora. Está feito. Mas Yiling ainda não parou. Fazendo tudo ao seu alcance para manter a luz divina em seus olhos, ela sussurrou muito, muito suavemente. Eu me pergunto. Se as pessoas que mataram pai e mãe estão fora da capital. Abalado, Shi rapidamente agarrou as mãos trêmulas de Yiling e disse com urgência. Você pode pensar nisso mais tarde, agora, pare. Você está exaurindo sua energia venenosa e sua energia espiritual. 4 anos atrás, Shi perguntou a Qian Yinger escravizada, quem foi quem caçou a família real dos espíritos da madeira. A resposta de Qian Yinger para ele foi não sei. Ela até deduziu que essa pessoa deveria ser de nível muito baixo, ou eles nunca teriam dado a Yiling e os pais de Yiling a chance de detonar seus orbes do espírito da madeira. Claramente, Yiling ainda se lembrava dessas palavras até hoje. Nível baixo. Isso significa que essas pessoas estão fora da capital. Lentamente, suas memórias começaram a se repetir em sua mente. A memória de seu pai e sua mãe detonando seus próprios orbes do espírito da madeira. A memória de seus membros do clã sendo massacrados. A memória de seu irmão, mais novo soltando um grito de partir o coração. A memória das más notícias que extinguiram até mesmo sua última esperança. Suas pupilas começaram a nadar de forma irregular, mas ela ainda não parou de liberar o veneno cortador de pensamentos ferindo o céu. Ela normalmente era uma garota obediente que só sabia dizer sim na frente de Shi, mas pela primeira vez ela desobedeceu sua ordem e continuou espalhando o veneno cortador de pensamentos ferindo os seus cada vez mais longe. Eu finalmente tenho o poder de me vingar. O dia finalmente chegou. Para meus pais e para meu clã. Eles devem morrer. Todos eles devem morrer. Suas pupilas e suas mãos começaram a tremer cada vez mais violentamente. Seu rosto estava perdendo rapidamente toda a cor. Lentamente, até mesmo suas pupilas, esmeraldas, estavam começando a ficar pretos, o tipo de preto que nunca deveria aparecer nos olhos de um espírito da madeira, muito menos de um espírito real da madeira. A luz da pérola de veneno do céu começou a ficar fraca e errática. A forma disforme do veneno do céu também estava começando a ficar anormalmente verde. Yiling. Yiling. Quando Shi gritou alto dentro da mente de Yiling, ainda sem sucesso,
Ele finalmente arrancou o controle sobre a pérola de veneno do céu de Ling e forçou seu poder de volta para seu corpo. Quando a pérola de veneno do céu escureceu completamente, a luz esmeralda nas pupilas de Ling também cessou. Ela lentamente caiu de costas enquanto olhava para frente. Yuan-Shi estendeu seu braço e a pegou gentilmente. Muito tempo depois, os olhos de Ling finalmente recuperaram seu foco e cor habituais. Mestre. Ela murmurou como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Fiquei realmente assustador agora, não foi? Yuan-Shi balançou a cabeça e abraçou gentilmente. Eu realmente desobedeci a você e tentei matar todo mundo. Todo mundo. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos enquanto ela enterrava a cabeça em seu peito. Seus ombros tremeram levemente enquanto ela soluçava. Pai, mãe, Liner. Eles me odiariam e temeriam se me vissem assim? Claro que não, disse Yuan-Shi com a voz mais gentil que já usou desde que retornou à região divina leste. Acariciando seus ombros trêmulos e delicados, ele continuou, você não decepcionou ninguém. Foi o mundo que decepcionou sua raça. Ela sucumbiu ao completo desespero e escuridão. O ódio infinito e o desejo de vingança foram as razões pelas quais ela se tornou espírito venenoso do veneno do céu em primeiro lugar. Mas mesmo assim, sua natureza gentil não havia se extinguido completamente. Foi a única coisa que acorrentou seus pensamentos vingativos e a encheu de culpa muito além de sua capacidade de lidar. Você realizou o feito mais impressionante que a raça dos espíritos da madeira já realizou desde o seu início. Yuan-Shi abraçou ainda mais forte. Eles só ficariam orgulhosos de você. Graças a você, nenhum dano jamais acontecerá à raça dos espíritos da madeira novamente, declarou ele com uma certeza férrea. Com as bochechas manchadas de lágrimas, Ling sorriu e tentou responder algo. No entanto, sua consciência começou a ficar confusa contra sua vontade devido à profunda exaustão. Finalmente relaxando, ela adormeceu profundamente nos braços de Yuan-Shi. Depois de enviar Ling de volta para a pérola de veneno do céu, ele apontou para o ar e deixou para trás uma profunda formação de gravação de som fraca. Ele lançou um último olhar para o reino sob seus pés antes de Zombaré partir. Mesmo agora, os habitantes do reino divino do monarca Brahma ainda não tinham ideia de que Yuan-Shi os havia agraciado com sua presença, muito menos com o fato de que toda a capital estava engolfada pelo mortal veneno cortador de pensamentos ferindo os céus. 2 horas depois, uma voz arrogante soou acima do céu da capital do monarca Brahma. Qian Fantian, aproveite o meu presente para você. Várias figuras imediatamente levantaram voo e chegaram ao local onde Yuan-Shi estava. Suas expressões eram feias quando eles olhavam para a profunda formação de gravação de som que ninguém havia detectado até que ela começou a tocar. Como não poderiam ser? Ninguém notou Yuan-Shi ou seu trabalho até que ele se foi há muito tempo. A voz de Yuan-Shi continuou a crescer na profunda formação. No entanto, este mestre diabólico pode lhe conceder uma chance de viver e se submeter a mim. Lembre-se, você só tem uma chance. Você tem 7 dias. 7 dias depois, ou você me serve por toda a eternidade, ou morre sem um túmulo para lembrar de você. Zumbido. A profunda formação desmoronou por conta própria e todos os reis Brahma trocaram profundas carrancas uns com os outros. Ao mesmo tempo, Qian Fantian juntou-se a eles com uma expressão sombria. Meu senhor, perguntou o 5º rei Brahma, deveríamos procurar por Yuan-Shi imediatamente. Ele ainda pode estar escondido nas proximidades. Está tudo bem, disse Qian Fantian em tom baixo. Sua expressão era tão sombria quanto o abismo. As palavras gravadas de Yuan-Shi estavam enredadas em sua alma como uma maldição diabólica. Você está preocupado com a ameaça dele, meu senhor? O 2º rei Brahma retirou sua consciência e disse, já verifiquei toda a capital e nada parece estar errado. Ele pode estar apenas tentando nos assustar com uma ameaça vazia. Uma ameaça vazia? Esqueça Qian Fantian, nem mesmo a maioria dos reis Brahma conseguiram acreditar nisso. Afinal, ninguém havia esquecido a tragédia que acabara de engolir o reino divino do paraíso eterno e o reino do deus lunar. Um reino foi massacrado até o fim e o outro foi aniquilado de uma só vez. Ninguém acreditava que isso poderia acontecer até que aconteceu. Também é possível que ele esteja tentando incitar o imperador divino do mar sua ação, disse o 1º rei Brahma. Nanseng não tinha ido muito longe, mas ele não se moveria, descuidadamente a menos que não tivesse escolha. Este limite de 7 dias pode ser o que leva a ações desesperadas.
A dedução lógica fez com que todos os reis Brahma concordassem. Foi nesse momento que o 10º rei Brahma, Kyanis Xiao, voou para se juntar a eles. Embora seus ferimentos estivessem bem agora, ele ainda não estava com plena saúde. Ele disse imediatamente assim que os alcançou: Meu senhor, não podemos ignorar isso. Esta pode ser a vingança de Yunshi pelo que aconteceu no reino da Canção de Neve. Qian Fantian franziu a testa por um longo tempo antes de dizer: Não somos o paraíso eterno, mas você está certo. Não podemos mais atrasar nossa ação. Não Anseng deveria entender o quão aterrorizante o povo diabólico realmente é depois de ouvir sobre o fim do reino do Deus Lunar. Este não é o momento de lutar entre nós agora. Qian Fantian passou a olhar pelos rostos de todos. É hora de conhecer o Imperador Divino do Mar Sul. Sim, era hora de tentar a região divina sua lançar um contra-ataque decisivo contra o povo diabólico. De repente, ele olhou atentamente para o rosto de Qian Xiao. Quando uma memória irrompeu na superfície de sua consciência, suas pupilas imediatamente se transformaram em agulhas. Meu senhor! Não entendendo a súbita tensão de seu imperador Deus, Qian Xiao perguntou em tom confuso. Ele não tinha ideia que seus olhos brilhavam em um verde escuro e sinistro. Capítulo 1744, Esmagando o Coração. O que é isso, meu senhor? A reação de Qian Fantian também não passou despercebida ao resto dos reis Brahma. Eles seguiram seu olhar, olharam para o rosto de Qian Xiao e congelaram. Eles nunca esqueceriam esse brilho esmeralda enquanto vivessem. Foi porque era a luz da pérola de veneno do céu. Quando Qian Fantian foi enganado por Yunshi e Xie Qingjiu e envenenado enquanto ainda sofria pela energia diabólica do infante maligno, suas pupilas brilharam exatamente assim. Na verdade, a luz anormal nos olhos de Qian Xiao era ainda mais profunda do que isso. Qian Xiao parecia ainda mais confusa. Por que vocês estão todos? Sua expressão congelou antes de terminar de falar. Todo o seu corpo começou a tremer incontrolavelmente enquanto uma frieza penetrante circulava por todo o seu corpo. Ele gemeu quando o brilho esverdeado em seus olhos de repente ficou muito mais brilhante. Sua aura começou a ficar fora de controle quando ele caiu de joelhos e tremeu como um louco. O veneno do céu da pérola de veneno do céu e a profunda energia das trevas amplificaram o poder um do outro. Qian Fantian provou isso com seu próprio corpo naquela época. Como Qian Xiao foi ferido pela profunda energia das trevas há pouco tempo, ele foi o primeiro de todos a sofrer com o veneno cortador de pensamentos ferindo o céu. Xiao. Os reis Brahma inconscientemente se aproximaram dele, mas imediatamente se lembraram do passado e se afastaram dele. O rei Brahma começou a gritar de dor. Enquanto ele tentava se levantar, ficou claro que até seu rosto estava começando a ficar verde também. Ele parecia estar com tanta dor que seu rosto parecia tão feio quanto de um espírito maligno. Veneno. É veneno. Ele gritou de terror enquanto o suor frio encharcava todo o seu corpo. Ele era Qian Xiao, o 10º rei Brahma do reino divino do monarca Brahma e um poderoso mestre divino de nível 9. No nível dele, ele deveria ser completamente imune a qualquer veneno ou energia nefasta. Até onde ele sabia, o único veneno que poderia ameaçá-lo era o veneno absoluto e matador de deuses do reino divino do Mar Sul. No momento em que o veneno do céu acordou de seu sono, ele sentiu como se incontáveis espíritos malignos estivessem devorando avidamente seu corpo, seu sangue, sua força vital e até mesmo sua alma. Ele circulou seu poder divino do rei Brahma com todas as suas forças, mas mesmo sendo um mestre divino de estágio avançado, tudo o que ele podia fazer era acalmar poucos monstros furiosos dentro de seu corpo, muito menos expulsá-los de seu corpo ou aniquilá-los. É o veneno da pérola de veneno do céu. Qian Fantian disse em tom baixo, acalme-se e circule sua aura. O veneno do céu é uma espécie de veneno diabólico, então quanto mais você entra em pânico, pior fica. Suor frio se formava em sua palma enquanto ele falava. Ele sabia melhor do que ninguém que tipo de tortura Qian Xiao estava passando porque ele próprio havia sido vítima daquele pesadelo. Era tão terrível que ele entregou Qian Ying'er a Yunshi apenas para escapar dele. Xiao, quando você foi envenenado por Yunshi? O primeiro rei Brahma perguntou com uma voz trêmula. Não sei. Qian Xiao balançou a cabeça rigidamente enquanto parecia querer morrer. Eu nunca o vi quando estava voltando do reino da Canção de Neve. De repente,
A atmosfera na capital do monarca Brahma mudou sem aviso prévio. A distorção não natural no ar fez com que a visão de todos ficasse um pouco turva. Então, gritos dolorosos começaram a surgir de todos os cantos da capital. As pupilas de todos se arregalaram como pires. Um mar de pontos verdes apareceu de repente por toda a capital. Os guardas estavam deitados no chão, contorcendo-se de dor e gritando de desespero. Até mesmo os discípulos do monarca Brahma. Os enviados divinos do monarca Brahma. Os anciãos do monarca Brahma que eram mestres divinos. Para onde quer que olhassem, para onde quer que seu sentido espiritual alcançasse, os profundos praticantes do reino monarca Brahma estavam desmoronando em massa. Era como se isso nunca fosse acabar, como se os céus tivessem decidido repentinamente puni-los com um pesadelo esmeralda. Não, a realidade era muito pior que isso. De alguma forma, toda a capital do monarca Brahma foi transformada em um inferno venenoso do céu. O que está acontecendo? Ele era o primeiro rei Brahma, o mais poderoso e obstinado de todos os reis Brahma, e sua voz tremia e suas pupilas tremiam incontrolavelmente. Agora, ele preferia acreditar que estava preso em um pesadelo ridículo. Kian Fantian virou lentamente a cabeça e olhou para seus súditos atordoados. Os reis Brahma ainda não haviam percebido isso, mas um par de pontos verdes estava lenta mas seguramente crescendo dentro de todas as suas pupilas. Ele estendeu um dedo e convocou um pequeno orbe de luz. Pelo seu reflexo, ele podia ver um par de pontos verdes em seus próprios olhos. Enquanto isso, uma guerra terrível ainda estava sendo travada em toda a região divina leste. Mais e mais reinos foram contaminados por sangue e corpos. Embora uma longa paz tenha transformado a maioria dos profundos praticantes da região divina leste em covardes, sem mencionar que a destruição dos reinos reais foi um grande golpe para o moral de todos, não era como se eles estivessem totalmente desprovidos de guerreiros inflexíveis. O reino da estrela voadora era um poderoso reino estelar superior na região divina leste. A seita de Aming Soul Sword era a seita do rei do reino da Flying Star Realm. Foi também uma das poucas seitas do reino estelar superior com 2 mestres divinos nela. O rei do reino da estrela voadora e mestre da espada da alma sonhadora chamava-se Meng Kanyang. Ele era um mestre divino de nível 6. Meng Duanxi, seu filho, foi o 8º colocado durante a convenção do profundo Deus. Depois de 3 milênios no paraíso eterno, ele se tornou um mestre divino de nível 3. O núcleo de sua defesa, 2 mestres divinos e dezenas de soberanos divinos, foi capaz de repelir onda após onda de pessoas diabólicas, apesar dos repetidos ataques. Na verdade, eles conseguiram matar inúmeras pessoas demoníacas no processo. O reino da estrela voadora era um dos pontos de apoio que Shiuya ordenou derrubar, não importa o que acontecesse. E o reino estelar superior ordenado para enfrentá-lo não era outro senão o reino da estrela cadente. Se julgado apenas pelo nome, era o reino perfeito para derrotar o reino da estrela voadora. Na realidade, porém, o reino da estrela voadora era um osso surpreendentemente difícil de quebrar. Não só o reino da estrela cadente não teve sucesso, como também sofreu enormes baixas no processo. Quanto mais a batalha se arrastava, mais ansioso ficava o rei do reino da estrela cadente. Isto foi especialmente verdade depois que ele descobriu que quase 70% dos pontos de apoio já estavam ocupados. Esses ratos tenazes. O rei do reino da estrela cadente olhou para Meng Kanyang e Meng Duanxi antes de ameaçar vocalmente. Nosso mestre diabólico é incomparável sob acima do céu. Todos os seus reinos reais já estão mortos, então por que você ainda está lutando inutilmente em vez de se render a ele? Se você se render agora, não terá que morrer. Não envie seus membros inocentes do clã para a morte por sua estupidez. Ei! Meng Kanyang zombou e ergueu sua espada ensanguentada no ar. Ele declarou com orgulho e ódio, mesmo na morte, os profundos praticantes do reino da estrela voadora nunca se tornarão escravos do povo demoníaco. Além disso, são vocês, monstros, que deveriam se preocupar com vocês mesmos. Ele falou alto para que todos na seita pudessem ouvir sua voz. É verdade que a região divina leste foi pega de surpresa e é verdade que estamos em desvantagem neste momento. Contudo, a região divina oeste e a região divina sul não ficarão de braços cruzados e não farão nada. O dia em que as 3 regiões divinas se unirem será o dia em que você morrerá. Tolo teimoso. O rei do reino da estrela cadente jurou com raiva. Mate eles.
A feroz batalha recomeçou enquanto profundas energias de luz e espada voavam por toda parte e destruíam tudo como mini desastres. Corpos se espalharam pelo chão em apenas um instante. Embora os demônios tenham sido fatalmente determinados e transformados pela calamidade eterna das trevas, eles estavam lutando no terreno da seita Draming Soulsword, afinal. Na verdade, o moral dos defensores crescia cada vez que eles conseguiam expulsar o povo demoníaco com pura força de vontade. Não apenas o povo do diabo não conseguiu dar um passo mais fundo no território da seita Draming Soulsword, como não, demorou muito para que fossem forçados a recuar novamente. Eles não eram os únicos que estavam falhando. Uma batalha semelhante estava acontecendo em todos os reinos estelares orientais. Mate todos. Molhem suas espadas com o sangue do povo demoníaco. Meng Kanyang rugiu depois de cortar as cabeças de centenas de pessoas demoníacas em um único ataque. Era para levantar o moral de seu povo, mas... de repente ele sentiu um calafrio terrível e levantou a cabeça. O espaço acima dele de repente se dividiu quando uma linda mulher com cabelos pretos e vestes pretas desceu lentamente no campo de batalha devastado pela guerra. Ela parecia estar dando um passeio relaxante em um parque, e todo o reino da estrela voadora escureceu um pouco quando ela olhou para ele. Quando o rei do reino da estrela, cadente, a viu, ele gritou de medo e alegria. Bem-vinda, Lady Yan. Yan não disse nada. Ela simplesmente estendeu a mão e atingiu Meng Kanyang com uma lança negra cercada por um raio negro de aparência sinistra. Meng Kanyang era um mestre divino de nível 6, mas ele sentia que tanto seu corpo quanto sua alma desmoronariam sob o terrível poder. Pai Real. Meng Duanxi sentiu a mesma coisa ao se juntar ao pai e retaliar juntos contra Yan. Rachadura. As duas energias colidiram ruidosamente uma contra a outra. O impacto tão estridente que o sangue jorrou dos ouvidos de incontáveis profundos praticantes ao mesmo tempo. Depois, a escuridão que devorou a energia e o espaço e jogou pai e filho no chão. A derrota deles foi tão rápida quanto decisiva. Imperturbável com sua vitória, Yan deu um passo à frente e balançou a lança horizontalmente. O poder dos Yamadevios começou a cair do céu como meteoros negros. Estrondo. Um halo de escuridão se espalhou a 500 quilômetros de distância em um instante. Incontáveis discípulos do reino da estrela voadora e sangue de profundos praticantes foram jogados no ar como sacos de sangue vazando. Ela girou sua lança novamente e uma tempestade negra esmagou seis soberanos divinos e dezenas de reis divinos instantaneamente. Até mesmo a grande formação protetora do Draming Soulsword Sect estava se mantendo forte por vários dias. Mas aquele ataque fez com que rachaduras negras se espalhassem por toda sua superfície. Draming Soulsword Sect ainda não parou de resistir. Rugindo a plenos pulmões, Meng Kanyang e Meng Duanxi explodiram os escombros contra os quais haviam colidido e investiram em direção a Yan como dois sóis ardentes. No momento em que Yanxi retornou ao reino divino do paraíso eterno, ele já estava completamente ocupado pela região divina norte. Nenhum traço da profunda aura do paraíso eterno poderia ser encontrado em qualquer lugar. Fendal que assumiu a responsabilidade de contar o saque que obtiveram após massacrar um reino real. No final das contas, o reino do céu eterno ainda possuía muita riqueza, mesmo depois de gastar uma tonelada de recursos em grandes eventos recentes. Afinal, eles foram acumulados ao longo de centenas de milhares de anos. Estrondo. Yanxi circulou inexpressivamente as leis do nada e reativou a barreira de proteção do reino divino do paraíso eterno. Ele tinha controle total sobre isso. A barreira de proteção para o coração de um reino real era poderosa, para dizer o mínimo. Mas como o povo diabólico apareceu diretamente dentro do reino dos deuses, a barreira de proteção tornou-se completamente inútil durante a invasão. Agora, era um escudo poderoso que protegia os invasores. Também transformou o antigo reino real da região divina leste no ponto de apoio mais forte que a região divina norte tinha. Ainda não abordamos todos os pontos de apoio. Yanxi olhou para os pontos brilhantes na profunda projeção antes de sorrir. Se eles gostam tanto de lutar, então... De repente, uma aura que não deveria estar aqui se aproximou dele rapidamente à distância. Yanxi olhou para a direção de onde vinha. Muito em breve, um homem alto apareceu na frente de Yanxi e se curvou antes mesmo de respirar. Tiangu cumprimenta o mestre do diabo. Yanxi franziu a testa. Você não deveria estar no norte agora. Por que você está aqui?
Tiangu respondeu imediatamente. A rainha diabólica ordenou que eu entregasse algo muito importante em suas mãos. O fato de ela ter enviado Tiangu significava que tudo o que ela pretendia entregar em suas mãos era extremamente importante. Tiangu ergueu os braços e destrancou a barreira que cercava os objetos que carregava. Alguns orbes azulados imediatamente entraram na visão de Yunxi. Capítulo 1745 Esmagando o coração. 2. Uma leve luz azul profunda brilhava como ondas de água. Yunxi imediatamente reconheceu isso como a profunda aura do reino da luz envidraçada. De volta à convenção do profundo Deus, ele viu isso quando lutou contra Shui Meilin e Shui Injui. 4 jades de imagens esmaltadas ilusórias. Onde você os conseguiu? Qian Yinger olhou espantada para os jades azulados nas mãos de Tiangu. Jades de imagens vitrificadas ilusórias. Esta foi a primeira vez que Yunxi ouviu falar desse nome. É algum tipo de brinquedo avançado e precioso, respondeu Qian Yinger. Em essência, é apenas outro tipo de pedra de imagem profunda. No entanto, é muito mais precioso do que as pedras de imagens profundas comuns por aí. Existem muito poucos deles neste mundo porque só podem ser nutridos na Lagoa do Céu Ilusório, um local onde a luz das estrelas é mais brilhante. Além de ser sofisticado e raro, disse, que pode gravar uma imagem profunda sem ser detectado. Pedra de imagem profunda. Yunxi disse pensativamente antes de pegar as 4 pedras de Tiangu. Sua expressão mudou repentinamente quando sua consciência os varreu. Qian Yinger imediatamente percebeu algo errado. O que é? Mas Yunxi não lhe deu uma resposta, então ela deu um passo à frente e examinou ela mesma as jades de imagens envidraçadas ilusórias em sua mão. Seu olhar congelou e sua expressão e aura mudaram. A reação dela acabou sendo ainda mais drástica que a de Yunxi. Ela se virou abruptamente e perguntou a Tiangu, quem lhe deu essas jades de imagens esmaltadas ilusórias? Não. Quem os deu para Xiuyong? Tiangu mal trocou palavras com Qian Yinger no passado, e esta foi a primeira vez que ele ouviu tal urgência em sua voz. Escondendo sua surpresa, ele se lembrou de seu encontro com Xiuyao antes de responder. A rainha diabólica mencionou uma mulher com o sobrenome Shui, eu acho. Foi Shui Injui. Ou Shui Meilin? Qian Yinger perguntou com urgência novamente, mas ela imediatamente se virou para Fendal que ordenou, prepare as profundas jades do reino do céu eterno e ligue a grande formação de projeção. Novamente. Fendal que recebeu suas ordens e foi embora sem perguntar por quê. Está bem. Yunxi soltou uma risada desdenhosa depois do que sua surpresa passou. Eu não preciso provar meu valor para ninguém. Não, você faz. Mas Qian Yinger o refutou imediatamente. Profunda surpresa e excitação estavam gravadas em seus olhos. Essas 4 jades de imagens vitrificadas ilusórias valem trilhões de soldados diabólicos. Além disso, afeta a região divina sul e a região divina oeste também. Isso é enorme. Yunxi. Eu não posso acreditar que aquela garotinha tinha algo tão assustador na manga. Ela previu que esta tragédia poderia se tornar realidade. E, de qualquer forma, ela realmente é a dona da divina alma imaculada. Mesmo agora, Qian Yinger ainda não foi capaz de suprimir a profunda excitação em sua voz. O fato de ela ter usado a palavra aterrorizante mostrou o quão emocionada ela estava. Ela era uma mulher orgulhosa e quase não havia ninguém que ela reconhecesse em sua vida. Mas agora, ela dificilmente poderia reprimir a admiração em sua voz. Desta vez, Yunxi não expressou sua objeção. Não que ele discordasse de sua própria declaração anterior. Ele não precisava provar seu valor para ninguém porque ninguém era digno. Mas a avaliação de Qian Yinger também estava completamente correta. Em termos de guerra, nem mesmo trilhões de soldados foram suficientes para descrever o seu verdadeiro valor. Sabendo desse fato, não seria surpreendente se Xiuyao tivesse enviado as 9 bruxas para entregá-los em vez de Tiangu. Demorou apenas um pouco para a projeção do céu eterno ser reenergizada, já que Fendal que foi quem cuidou do trabalho sozinho. Logo, as placas estelares por toda a região divina leste começaram a ser ativadas mais uma vez. Qian Yinger não confiou a jade de imagens envidraçadas ilusórias a ninguém. Ela pessoalmente caminhou até a grande formação e colocou ela mesma a primeira ilusória glazê de imagerie jade no slot. Cada profundo praticante da região divina leste virou-se para olhar quando a projeção do céu eterno apareceu mais uma vez. Como resultado, inúmeras batalhas foram interrompidas temporariamente. Ao contrário da primeira vez,
A projeção mostrou uma região estelar cheia de luz vermelha incomum e um monte de gente e luz profunda. Todos se lembravam da luz carmesim, a misteriosa luz carmesim que podia ser vista de todos os cantos da região divina leste. Foi claramente uma cena durante a calamidade carmesim. O que os chocou ainda mais foram as pessoas presentes na projeção. Eles viram o imperador divino do paraíso de Brahma, o imperador divino do paraíso eterno, os deuses estelares, os deuses lunares, os guardiões, o rei do reino das bordas sagradas, o rei do reino da luz envideçada. Havia tantos reis de reinos superiores que eles nem conseguiam listar todos. Eles até viram o imperador divino do mar sul da região divina sul e o mais forte imperador divino da região divina oeste e governante supremo do caos primordial, o próprio monarca dragão. Cada uma dessas pessoas era famosa por seus próprios méritos. Porque eram todos mestres divinos. Houve apenas uma exceção. Era um homem vestindo um manto branco como a neve que o identificou como membro da seita Ace-Phoenix. Ele era Yunshi. Diferente do mestre diabólico que eles viram na projeção alguns dias atrás, o Yunshi na projeção estava cumprimentando seus seniores com respeito e moderação. Eles podiam ver um pouco de nervosismo em seu rosto quando ele olhava para a luz vermelha de vez em quando. Não houve nenhuma intenção de matar opostas de abismo que eles testemunharam no homem que massacrou um reino real inteiro. Na verdade, seus olhos eram tão puros que ele parecia não suportar nem o menor conflito. Na projeção, quando o imperador divino do paraíso eterno começou a falar sobre a Assembleia Geral do Paraíso Eterno com uma voz inacreditavelmente pesada, eles finalmente perceberam que era uma projeção de 4 anos atrás. 4 anos atrás, a fim de lidar com o desastre carmesim, o reino do céu eterno criou uma gigantesca profunda formação dimensional que se dizia estar conectada à borda do caos primordial e sediou a Assembleia Geral do Céu Eterno, uma assembleia que apenas os divinos mestres poderiam participar. Este movimento não era conhecido apenas na região divina leste. Todo o reino dos deuses estava ciente disso. Contudo, quase ninguém sabia o que realmente aconteceu durante a Assembleia Geral do Céu Eterno, além dos mestres divinos participantes. Cerca de 2 a 3 meses após aquela assembleia, a rachadura carmesim desapareceu repentinamente da existência. As profundas bestas também não atacaram mais. Dizia-se que a fenda carmesim era um buraco no caos primordial, e que eles foram capazes de destruí-la reunindo o poder de todos. Eles até conseguiram expulsar o maior inimigo do mundo, o infante maligno, do caos primordial no processo. Foi também nessa época que Yunshi foi exposto como uma pessoa diabólica e caçado por todo o reino dos deuses. Neste momento, todos foram presenteados com uma cena que nunca tinham visto antes, a cena completa da Assembleia Geral do Céu Eterno que ocorreu naquela época. O Imperador Divino do Paraíso Eterno falou sobre o verdadeiro objetivo da Assembleia antes de passar para uma história mais pesada. Ele falou sobre a lenda da Imperadora Diabólica Punidora dos céus e dos deuses diabólicos que ela comandava, uma história que parecia tão fantástica que a teriam descartado imediatamente se não tivesse vindo da boca do Imperador Divino do Paraíso Eterno. Não muito depois de o Imperador Divino do Paraíso Eterno ter falado, a lenda rapidamente provou sua autenticidade. Eles viram os mestres divinos trabalhando juntos para atacar a fenda carmesim. Viram uma terrível mulher vestida de preto saindo lentamente dela após seu fracasso. Embora fosse apenas uma projeção, a mulher ainda exalava uma pressão que ameaçava esmagar as almas de todos os seres vivos da região divina leste. A imunda raça divina, eles simplesmente enviaram um bando de criaturas mortais humildes como você para dar as boas-vindas a este governante. Sua voz incomparável marcou o retorno da imperadora diabólica ao caos primordial. Os mestres divinos tremiam e os imperadores divinos tremiam. Mesmo o mais forte de todos, o monarca dragão tremia de medo. Eles viram a imperadora diabólica punidora dos céus destruindo os 3 deuses Brahma como se estivesse esmagando formigas. Eles viram os mestres divinos e os imperadores divinos que se elevavam acima de todos eles, caindo de joelhos e implorando por misericórdia com uma humildade inacreditável. Senhor Imperadora Diabólica, você permitirá que este Júnior diga alguma coisa? Apenas uma pessoa saiu para enfrentar a Imperadora Diabólica quando tudo parecia estar perdido. Ao expor sua herança do deus herege e a pérola de veneno do céu, ele foi de alguma forma capaz de extinguir a raiva e a intenção assassina da Imperadora Diabólica punidora dos seus e impedi-la de matar qualquer outra pessoa.
O que aconteceu depois disso os chocou ainda mais. Este pequeno rei, Qian Fantian, está disposto a jurar para sempre lealdade e servidão ao meu senhor imperador diabólico junto com o reino divino do monarca Brahma. Se mostrarmos uma pitada de deslealdade, isso definitivamente fará com que eu, Qian Fantian, e todo o meu clã Qian sejamos atingidos por um raio repetidas vezes, fazendo com que sejamos varridos da face da terra. O imperador divino do paraíso de Brahma caiu de joelhos, curvou a cabeça da maneira mais humilde imaginável e fez um juramento de lealdade tão patético que fez até mesmo os profundos praticantes de um reino estelar inferior se encolherem. Depois disso, todos os imperadores divinos e os reis dos reinos seguiram o exemplo. O imperador divino do paraíso eterno, o imperador divino do Mar Sul, o monarca dragão. Todos estavam correndo para serem os primeiros a jurar sua lealdade eterna à imperadora diabólica. Era inimaginável que esses reis dos reis, esses seres semelhantes a deuses pudessem ter um dia como este. Que honra! Que coragem! Havia apenas o mais baixo dos mais baixos. A essa altura, todas as guerras nas regiões estelares haviam parado. Um silêncio misterioso pairou sobre toda a região divina leste enquanto tanto os profundos praticantes da região leste quanto o povo diabólico olhavam para a projeção no céu, não querendo perder nem mesmo um instante dela. Foi porque tiveram a sensação de que algo estava para acontecer, que a verdade que esteve escondida do mundo por tanto tempo estava prestes a ser revelada. Quanto aos reis dos reinos superiores que participaram da Assembleia Geral e, portanto, sabiam toda a verdade, suas expressões de repente tornaram-se feias e complicadas. Uma premonição extremamente ruim estava crescendo em seus corações, mas a projeção vinha do reino divino do paraíso eterno. Eles não poderiam impedir, mesmo que quisessem. Os profundos praticantes da região leste assistiram enquanto a imperadora diabólica punidora dos céus levava Yunxi embora. A imagem então mudou para um mundo diferente. Era um mundo coberto de gelo e neve. Os reis dos reinos superiores, os imperadores divinos e Yunxi estavam todos lá. Na projeção, Yunxi estava declarando calma e confiantemente ao mundo que a imperadora diabólica punidora dos céus havia prometido não trazer danos ao mundo. Os imperadores divinos e os reis dos reinos superiores pareciam loucos de alegria. O imperador divino do paraíso eterno até mesmo curvou-se profundamente para Yunxi e disse: Yunxi. Não, filho divino Yun. O retorno da imperadora diabólica deveria ter resultado no fim do mundo. Nenhum de nós ousou sonhar com um resultado como este. Se não fosse por você. Esqueça a paz que deveria vir com o apaziguamento da imperadora diabólica. Nenhum de nós deveria estar vivo hoje. Por favor, aceite uma reverência deste antigo Yunxi. Não, filho divino Yun. O retorno da imperadora diabólica deveria ter resultado no fim do mundo. Nenhum de nós ousou sonhar com um resultado como este. Se não fosse por você. Esqueça a paz que deveria vir com o apaziguamento da imperadora diabólica. Nenhum de nós deveria estar vivo hoje. Por favor, aceite uma reverência deste antigo Deus, Filho Messias. Não há ninguém que mereça este título mais do que você. Pode não haver ninguém que mereça uma reverência minha, mas você merece. Na verdade, não há ninguém no mundo que não deveria agradecer a você. O imperador divino do paraíso de Brahma também estava agradecendo profundamente a Yunxi. O imperador divino do paraíso eterno está correto. Você salvou o mundo sozinho e afastou a destruição do reino dos deuses. Não há ninguém no mundo que não deveria agradecer pela paz eterna que você nos trouxe. Seguindo de perto os imperadores divinos estavam os reis dos reinos superiores. Por favor, aceite uma reverência deste pequeno rei, filho divino Yun. Suas conquistas e virtudes merecem ser lembradas para sempre, filho divino Yun. O favor do filho divino Yun é algo que talvez não seremos capazes de retribuir mesmo em 1 milhão de vidas. Por favor, pergunte qualquer coisa ao reino estelar infinito se você tiver algum pedido. O reino do sol extraordinário morrerá até mesmo de uma morte horrível para cumprir suas ordens, filho divino Yun. A partir de agora, o inimigo do Goshildun é o inimigo do Outstanding Sun Realm. Ponto. Os profundos praticantes da região divina leste ficaram todos atordoados. Durante muito tempo, a única coisa que as pessoas conseguiam ouvir eram as batidas selvagens de seus próprios corações. A terceira projeção ocorreu no palco da outorga dos deuses do reino divino do paraíso eterno. A própria imperadora diabólica punidora dos céus apareceu e disse-lhes algo que parecia ter saído diretamente de uma fantasia.
Esta governante decidiu que seu povo não retornará ao caos primordial. Daqui a 6 dias, ela mesma também deixará o caos primordial. Vocês não precisam mais se preocupar. As palavras da imperadora diabólica e punidora dos céus surpreenderam a todos. Não apenas porque ela era uma existência incomparável e a governante suprema de todos, mas porque ela escolheu sacrificar a si mesma e a todo o seu clã pela paz do mundo. As palavras não poderiam nem começar a descrever o choque deles, especialmente porque ela era um demônio. Nada menos que imperatriz dos demônios verdadeiros. Isso não foi tudo. Foi acompanhado por uma sensação de que tudo o que sabiam havia sido virado de cabeça para baixo. O imperador divino do paraíso eterno apareceu na projeção com uma expressão de profunda gratidão no rosto. Ele curvou-se profundamente para ela e disse: nunca esqueceremos que a imperadora diabólica sênior estava disposta a se sacrificar para proteger o povo do caos primordial. Nunca esqueceremos sua bondade, compaixão e virtude. É uma pena em que sejamos tão humildes que não haja nada que possamos fazer para retribuir seu favor. Por favor, aceite uma reverência deste antigo, pelo menos. Todos os outros também se curvaram para ela e gritaram sua gratidão a plenos pulmões. Eles quase pareciam adoradores de uma religião. Compaixão? Virtude? Mas a voz diabólica da imperadora diabólica punidora dos seus era desdenhosa. Que bando de mortais tolos e ingênuos vocês são! Você realmente achou que esse governante está fazendo isso por sua causa? Você realmente achou que este mundo patético vale o sacrifício deste governante? Há uma pessoa a quem todos deveriam agradecer, mas essa pessoa não sou eu. Jiuan disse friamente. As únicas coisas que este governante traz são morte e destruição. Que favor! Que virtude! Você acha que pessoas como você e este mundo são dignas da minha atenção? A razão pela qual esta governante decidiu partir é porque alguém absolveu do arrependimento de sua vida e realizou seu último desejo. Este governante é a imperadora diabólica punidora dos céus. Está abaixo de mim dever um favor a um mero mortal. A razão pela qual esta governante escolheu abandonar seus membros do clã e deixar o caos primordial é simplesmente para retribuir o favor e cumprir sua promessa. Não tem absolutamente nada a ver com mais ninguém. Essa pessoa é um Shi. Dentro fora da projeção, todos focaram seus olhares em Yunchi. É melhor que vocês se lembrem do nome dele e de sua conquista virtuosa pelo resto de suas vidas. Nunca se esqueça de quem o salvou da beira do desespero quando você aproveita a vida no caos primordial. A figura da imperadora diabólica punidora dos céus desapareceu da projeção naquele momento. No entanto, sua voz ficou para sempre impressa nos corações e almas de todos. Quando a imperadora diabólica se foi, o imperador divino do paraíso eterno assumiu a liderança novamente e agradeceu profundamente a Yunchi. Criança divina por favor aceite uma reverência deste antigo. Criança divina se não fosse por você, os deuses diabólicos teriam causado estragos no reino dos deuses e em todo o caos primordial após seu retorno. Como Salvador do mundo inteiro, não há reverência, louvor ou gratidão maior que você não mereça. Todos neste mundo, incluindo as gerações futuras, deveriam lembrar do seu nome por toda a eternidade. O resto dos imperadores divinos e mestres divinos também se agruparam em torno de Yunchi, curvaram-se profundamente para Yunchi e proferiram as palavras de louvor e gratidão mais exageradas que puderam imaginar. E cada um deles se dirigiu a ele usando seu novo título de honra. Deus Menino Messias.